Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano Avançado. Hoje eu vou ensinar mais alguns macetes envolvendo as cartas do baralho cigano. Papel e caneta para não perder nenhuma dica, porque a aula de hoje está incrível, tá? E tudo que eu estou ensinando aqui para vocês não vão encontrar em qualquer lugar não. Isso são anos de prática, muito, mas muito estudo, tá? Então presta bastante atenção. A primeira dica que eu vou dar para vocês envolve a carta dos ratos, tá? Essa carta, ela fala de dívidas, tá? Muitas vezes ela fala de dívidas, especialmente juros de cartão de crédito, dívidas inesperadas, tá? Então, sempre que a carta dos ratos cair nesse contexto financeiro, vida financeira, fala pra gente de dívidas, tá? Especialmente dívidas de cartão de crédito, dívidas que tenha juros. Por quê? Os ratos vão comendo ali a comida, né? Então, essa carta ela fala de alguma coisa que come a sua prosperidade. Isso lembra um pouco o quê? Isso lembra os juros de dívidas, tá? Essa carta também ela tem uma outra conotação que é implicância. Às vezes você vai analisar, por exemplo, alguma coisa envolvendo família, por exemplo. Cai a carta dos ratos e a carta da casa, que está muito remontando a família. Então, muitas vezes pode ser algum membro da sua família implicando com você. Sabe aquela coisa que rouba a sua paz? Os ratos. Vai roubando o queijo à noite, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quando você vê não tem mais nada? É a mesma coisa. Então essa carta fala de implicância nos relacionamentos. Pode ser essa implicância na família, como eu citei, mas pode ser uma implicância, por exemplo, na relação. Então às vezes a carta dos ratos, um exemplo, a carta dos ratos e a carta das nuvens. Dentro de um relacionamento pode falar de pequenas brigas, de um ficar cutucando o outro, enchendo o saco do outro, tá? E também fala de roubo, tá? Dependendo do contexto, pode falar de roubo também. Então são alguns macetes dessa carta que eu acho interessante de falar. Já que a gente estava falando de brigas, né, de incômodos, a carta da torre, né, ela tem uma característica muito importante. Ela fala de espiritualidade, de isolamento, de vários processos, como vocês bem já sabem. Porém, essa carta também fala de uma outra coisa. O que essa carta pode falar? Em algumas leituras de relacionamento especificamente, essa carta ela fala para mim de que os dois estão em níveis diferentes. Por isso as discussões. Como assim? Não tem um nível de entendimento. É como se um estivesse olhando de cima e o outro estivesse olhando de baixo. Lembra da Torre de Babel? Uma das histórias, né, que a gente associa com a carta da torre é a Torre de Babel, que Deus pune, né, aqueles homens que ali com as línguas, então eles não mais se entendiam, sacou? Falta de entendimento, falta de compreensão. Essa carta também pode falar de depressão e isolamento, e numa leitura, por exemplo, de justiça, processo, ou mesmo, não só justiça e processo tribunal, mas, por exemplo, qualquer coisa muito hierarquizado, por exemplo, você trabalha numa empresa, toda a parte burocrática, burocracia, essa carta representa burocracia. Então, às vezes, por exemplo, o meu processo vai demorar? Vai, é muito burocrático. Ou vou subir de cargo, vou ser promovido? Vai demorar um pouco. Tem todo um processo burocrático, uma estrutura que acontece. E nas relações, falta de compreensão. É como se eles não falassem a mesma língua. Dica boa, né? Outra dica que eu dou para vocês de cara, a carta dos pássaros muitas vezes pode falar de relacionamentos de outras vidas, tá? Os pássaros como uma metáfora, né, da transmigração da alma de um corpo para o outro. Não é rara, às vezes, que essa carta, né, num jogo me conta de um relacionamento que já vem de outras vidas. Claro que se, por exemplo, tiver cartas pesadas ao lado, naquela vida foi meio tenso. Se tiver, por exemplo, cartas mais positivas, naquela vida foi uma coisa amorosa, meio que de almas gêmeas. Gilberto, como é que eu vou saber se é alma gêmea ou não? A carta caiu, a intuição falou, põe pra fora, tá? Isso é muito importante. Claro que também pode falar de liberdade, de N coisas, mas aqui é alguns macetes que eu quero passar para vocês. Outro macete que eu vou passar para vocês sobre essas duas cartas aqui, a carta da raposa e a carta do urso, tá? Que são cartas muito presentes, né, no jogo. É claro que um homem e uma mulher pode sair qualquer uma das cartas, porém a raposa normalmente vai falar de uma perseguição que ocorre por uma mulher, tá? Alguém ali que, por exemplo, tá te perseguindo, geralmente mulher. Muito comum ser sogra, muito comum ser mãe, tá? Inimiga, rival.
O urso normalmente já fala mais de homem, tá? Especialmente homem violento, homem agressivo, homem que trai, né? Aquela coisa do amigo urso. É claro que o urso pode aparecer para uma amiga mulher. Então você pergunta, fulana é honesta comigo? E aí cai a carta do urso, é claro que ele vai representar ela. Eu tô dizendo que é comum essa carta sair representando o homem e essa carta sair representando mulheres, tá? E tem inclusive energias muito parecidas, assim, aquela energia perigosa. Aqui é uma coisa mais mental, aqui é uma coisa mais instintiva, mais primitiva. A carta do urso também, muitas vezes no contexto de saúde, pode falar de problemas na região do baço, pâncreas, pâncreas, órgãos, né, viscerais, intestino, e não é sempre, a gente não pode diagnosticar nas cartas, mas muitas vezes essa carta fala de câncer, tá? Câncer no corpo físico ou problemas nessa região, e também pode falar pra gente de depressão, que é meio que um câncer da alma, né? Outra carta interessante, que é um macete que eu quero passar para vocês, é a carta da chave. A chave, ela geralmente é uma carta positiva, mas tem uma regrinha aqui, a pessoa precisa se movimentar. A chave, ela só abre portas se você fazer o esforço mínimo de colocar a chave e girar. Então, geralmente fala, olha, vai dar certo, mas você tem que ter um esforço mínimo, uma coisa ali para fazer dar certo, para fazer fluir. Nem sempre uma carta que a gente acha que é ruim, é ruim. Toda carta ela é dual. Algumas têm uma inclinação maior a ser mais pesada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essas duas cartas aqui, a carta da torre e a carta da cobra, a gente já associa direto um pouco pesado, um pouco negativo, né? Mas essas duas cartas aqui falam muito bem no aspecto sexual. Por exemplo, no método do templo de Afrodite, se essas cartas caem na carta 3 e na carta 6, né, na linha do sexo, fala de tesão, de desejo, de libido, tá? Especialmente se você estiver analisando um homem. É uma carta muito boa nessa parte sexual, desejo, libido, tesão. Tá? Então nem tudo é ruim. A própria serpente, por exemplo, pode falar que você vai fazer medicina. Tá? Isso é interessante. Às vezes muitas pessoas falam que área que eu devo ir. Aqui pode ser medicina, áreas da saúde, enfermagem, psicologia, sabe? Essa linha de cuidado com a saúde pode ser uma indicação. Outro macete que essa carta pode representar, uso de drogas, tá? Essa carta aqui, sabe o veneno da cobra na boca? Muitas vezes nos meus jogos, quando essa carta aparece, dependendo do contexto que está sendo trabalhado, ela pode falar que aquela pessoa é viciada em química, em droga, algum tipo de elemento dessa natureza, tá? É umas coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Comenta lá no grupo se vocês estão conseguindo pegar direitinho, se vocês sabiam disso. Mais macetes aqui agora, né, que eu trouxe para vocês. Vamos começar pela carta do cão. A carta do cão, gente, ela tem um contexto muito legal que eu acho interessante. Quando é uma leitura de trabalho, de prosperidade, ela fala de emprego de carteira assinada. Sabe aquela coisa do cão, de ter os seus horários ali, de estar sempre ali na casa do dono? Muitas vezes, se a pessoa está desempregada e aparece o cão no futuro, quer dizer que ela vai arrumar um emprego de carteira assinada. Ou ela já está no emprego de carteira assinada que traz uma estabilidade para ela. Isso é legal, né? Para a gente entender. Deixa eu pegar uma outra curiosidade aqui para vocês. Vamos pegar duas cartas aqui interessantes aqui. A carta do cavaleiro e a carta da carta. Todas essas duas cartas têm um sentido de mensagens e comunicações. Porém, a carta do cavaleiro fala de uma comunicação mais rápida, de alguns dias, quando muito, às vezes no mesmo dia. Já a carta da carta fala de uma comunicação mais demorada, tá? Então a carta da carta geralmente fala de 15 dias, um mês, 45 dias. A carta do cavaleiro fala muito em breve. Então, eu lembro de uma vez que eu fiz um atendimento, a moça estava com os papéis do divórcio já atrasados, ela queria saber quando ia sair. Quando saiu a carta do cavaleiro, eu falei, olha, vai sair muito em breve, pode ser que saia essa semana, saiu no outro dia. Então, aqui é mais rápido, aqui vai demorar alguns dias ou semanas, tá? Aqui pode ser boca a boca ou informal a comunicação. Aqui já é mais formal. Aqui, às vezes, já vem como um edital, um e-mail, uma coisa mais formalizada. Mas ambas estão nesse contexto de comunicação. Mas tem essa diferença ali entre elas, tá? Vou pegar uma outra aqui que eu acho muito interessante. A carta aqui 8, né? A carta do caixão. Todo mundo associa com morte, todo mundo associa direto com essas coisas de morte e transformação. Mas tem alguns outros significados que essa carta pode cair. Por exemplo, ela pode falar de um investimento que você vai fazer, de um sacrifício financeiro.
Olha, perceba a palavra, sacrifício financeiro. Então essa carta pode falar de investimento. Essa carta, muito comum nos meus jogos, ela dizer de um dinheiro que chega junto para você. Lembra que é um 8, né? E a gente também tem aqui, olha, 9 de ouros, trazendo essa ideia de prosperidade, de abundância. Em alguns contextos, geralmente assim, quando que essa carta aparece para mim assim? A pessoa está esperando um processo na justiça. Olha, vai sair um dinheiro todo junto para você. Ou a venda de uma casa. Sabe quando você tem aquele momento que por algum fato gerador você tem ali um acúmulo financeiro junto? Não é aquele dinheiro picado, aquele dinheiro mensal, não. É um dinheiro que vem junto. É expresso por essa carta, tá? Então nem sempre essa carta vai falar de morte ou transformação. Vamos lá que eu separei mais dicasinhas aqui boas para você. Vamos falar da âncora. A âncora ela é tanto positiva quanto negativa. Ela tanto pode falar de estrutura, estabilidade, fidelidade, como e geralmente fala estagnação, paralisação e alguma coisa te puxando para baixo. Então, às vezes, por exemplo, depende do contexto, por exemplo, essa relação é firme? Sim, essa relação é firme. Essa relação me faz crescer? Não, essa relação te mantém estagnado. Percebe que a mesma carta, né, só mudou um pouquinho o olhar. Se essa carta aparece, ela é positiva, mas ela pode se tornar negativa. Então, a carta da âncora tem essa dualidade, tá? Então, é uma coisa que te traz estabilidade, estrutura, segurança, firmeza, mas também te puxa para baixo, te mantém preso, né? Impede o seu crescimento e o seu movimento. Por falar em crescimento e movimento, a carta da árvore, ela é muito boa para prosperidade, mas ela fala de prosperidade que vai demorar meses até poucos anos para acontecer. Então, geralmente, no campo da prosperidade, ela vai falar de no mínimo um ano e meio, 2 anos para a pessoa ter uma grande prosperidade. Caminho tem, prosperidade vai ter, mas tem que se atencionar a esse lugar, tem que se atencionar a esse processo de demora que pode acontecer. Eu falei com vocês que a carta da cobra muitas vezes fala do uso de drogas. A carta do navio pode falar de alcoolismo, tá? Então essa carta aqui do navio, muitas vezes ela pode falar de problemas vinculados à bebida, a alcoolismo. Especialmente, por exemplo, se estiver com cartas como o rato ou a própria cobra do lado. Pode falar do abuso de álcool, tá? É uma coisa importante para vocês. A carta das flores, né? Amor, beleza, felicidade, alegria, realização, conquista. Em termos práticos, muitas vezes ela pode falar de promoção, por ser promovido no trabalho, e ela também pode falar muitas vezes de formatura. Então, às vezes a pessoa fica assim, eu vou conseguir terminar minha formatura? Sim. Então, ela é muito comum em termos práticos falar de formatura e de promoção no trabalho, tá? Esses são alguns que eu quis destacar aqui para vocês. A carta do chicote, né, geralmente ruim, fala de flagelo, sofrimento, briga, atrito, domínio, controle, manipulação, mas às vezes pode ser pedindo para você assumir as rédeas da sua vida, para você se posicionar, para você lutar na direção daquilo que você quer. A carta do chicote é uma carta que traz esse peso, traz essa expectativa, mas é uma carta positiva. Nesse sentido que eu estou trazendo para vocês. Que a ideia dessa aula, né, das últimas aulas, aliás, é trazer macetes para vocês. Um outro macete que vocês podem fazer é a marcação. A gente vai aprender isso mais para frente na mesa real, mas qualquer método você pode utilizar marcação. Então você pode pegar a carta do cigano para representar ele e tirar as cartas ao redor. Você pode tirar a carta da cigana e tirar cartas ao redor para representar ali o que você quer saber daquela pessoa. Então é como se fosse uma foto, um registro energético e aí as cartas que caírem ao redor. Então qualquer método você pode marcar pessoas, né, através dessas duas cartas. Outra curiosidade, né, que eu vou contar para vocês é a carta do trevo. Muitas vezes no campo da saúde, essa carta fala de gripes e resfriados, tá? Então, se você está analisando saúde, ela pode falar às vezes de imunidade baixa também, mas geralmente está ligado a gripes e resfriados, que são aquelas pequenas doenças, aqueles pequenos problemas. Durante a pandemia, essa carta para mim ela representava o Covid. E muitas vezes quando ela aparecia, eu vou contar um caso para vocês muito interessante. Quando ela aparecia, eu falava, olha, cuidado, você pode pegar o Covid, você já está com Covid, você já teve Covid, às vezes a pessoa nem sabia. E aí o que acontece? Eu vou contar um caso para vocês. Tinha um rapaz, que eu atendo ele até hoje, inclusive, eu atendo ele há muitos anos. Ele se consultava comigo, ele trabalhava numa empresa durante a pandemia, e ele não pôde ficar de home office e tal, mas assim, a empresa, quando a pessoa estava com Covid, afastava.
E aí um dia ele me consultou, né? Por quê? Porque o teste custava R$ 200. A minha consulta, especialmente uma pergunta avulso, né? Poucas perguntas, é mais acessível. E eu falei, Roberto, eu sei que eu tenho que fazer o teste, mas eu não sei se eu vou trabalhar amanhã, porque eu tô com sintoma de gripe. Eu não sei se eu vou trabalhar amanhã, porque eu posso contaminar outras pessoas, ou se eu faço o teste e tal. Aí eu virei pra ele e falei, ó, você deve fazer o teste, mas você pode ir, porque o que você tem é resfriado, porque não tinha caído essa carta, que eu tinha marcado ela, no dia a dia representa resfriado, mas eu tinha marcado ela para representar o Covid, como eu ensinei agora de marcar o cigano e a cigana. Então não caiu essa carta, você não tá com Covid, mas faz o teste, né, meu filho? Ele foi e fez o teste e de fato não estava com Covid. Passou mais uns 2 meses, esse cara voltou de novo, ele tava com suspeita de Covid de novo, tinha feito o teste ainda não tinha saído o resultado, ele queria saber se ele podia trabalhar. Quando saiu essa carta, eu falei, pode ficar em casa que você tá com Covid. Foi dito e feito, o teste dele saiu no dia seguinte, ele estava com Covid, e graças a Deus que ele não saiu a partir daquele momento, justamente para não contaminar mais ninguém, e vai saber o que poderia ter acontecido. Então, aí esse menino pegou uma fé comigo doida, sempre se consultava. E aí essa carta, durante aquele período, quando caía, era isso. Hoje em dia, né, acabou que o Covid meio que equiparou muito a gripes, resfriados, influenza e tudo mais, mas ainda hoje, quando essa carta cai, eu falo de imunidade baixa e também de possibilidade de gripes e resfriados. Como problemas, obstáculos e dificuldades, fala também de problemas passageiros. Então, por exemplo, Gilberto, as coisas vão melhorar? Vão, mas você ainda vai ter que aguentar um pouquinho. Essa carta ela fala de você segurar a onda, né? Aguentar um pouquinho mais, tá? Então essas são algumas dicas. Gostaram da aula de hoje? Eu vou trazer mais dicas para vocês para enriquecer o seu aprendizado da leitura do baralho cigano. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e a gente vai continuar para a quarta parte de dicas, né, de macetes aqui que eu estou ensinando dentro do baralho cigano avançado. Espero que vocês estejam gostando da nossa metodologia, do nosso trabalho. A gente está fazendo isso tudo com muito carinho, tá? São anos e anos de prática e eu estou passando tudo aqui nos mínimos detalhes para vocês. Eu dividi em 4 partes, porque são muitos macetes para não ficar muito maçante, tá? Mas eu sugiro que você vá anotando e reassistindo também. Então vamos lá, já falei das cartas, hoje eu vou trazer macete sobre as outras cartas que a gente ainda não tinha trazido aqui, tá? Eu vou começar falando da cegonha. Essa carta aqui, ela fala pra gente de geração. Lembra cegonha, né? Que você acaba... Como é que eu posso falar? A cegonha que você acaba associando ali à maternidade, quando essa carta aparecer junto com essa, é gravidez. Tá? Essas duas cartas aqui juntas geralmente fala de gravidez. Mas essa aqui sozinha também pode falar disso, mas também nem todo filho que a gente tem são filhos naturais. Às vezes pode ser um projeto, um livro que você está escrevendo. Já aconteceu, por exemplo, dessa carta, eu atendi um rapaz e ele estava desenvolvendo um projeto para uma empresa e o filho dele era esse projeto, foi representado pela cegonha. A cegonha também fala de esperança, fala de que a pessoa tem esperança de algo maior, de algo melhor, tá? De novidades também na vida da pessoa. Mas essa de filhos é um macete que eu acho bem legal da gente falar. A carta dos peixes, todo mundo sabe, espiritualidade, prosperidade, tudo aquilo que você que está fazendo esse curso já sabe. O que você não sabe é que muitas vezes essa carta pode mostrar uma pessoa sem rumo, sem objetivo. Olha essa carta, a maioria das cartas, né, dos peixes, ela traz essa coisa do peixe na água, meio que sem rumo, né, só vivendo ali pelo dia. Então, muitas vezes essa carta pode representar uma pessoa que não trabalha, não estuda, não tem objetivo, não tem propósito, está com a vida parada, sabe, está vivendo nada, literalmente. Então essa carta às vezes traz muito essa energia daquela pessoa, sabe? Que está perdida, desorientada, sem rumo, não sabe para onde ir, o que fazer. Então é importante vocês entenderem. A carta da cruz, vitória, sofrimento, conquista, dor, no final vai dar certo. Mas muitas vezes ela fala de uma situação que de 3 a 6 meses você vai precisar ajeitar. E não vai ser fácil.
Então, às vezes, por exemplo, a empresa está passando por uma fase apertada, você vai ter que demitir, você vai ter que cortar gastos. Por exemplo, o relacionamento, você vai ter que suportar ali um defeito daquela pessoa até as coisas melhorarem. Então, ela fala e geralmente dura 3 a 6 meses, tá? Alguma coisa que você vai ter que suportar, alguma coisa que você vai ter que mexer. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, às vezes você vai ter que dar uma reglada ali, você vai ter que dar uma ajustada nesse processo. A carta da aliança, todo mundo fala da fidelidade, do companheirismo, né? Porém, nem sempre a aliança significa isso, tá? Às vezes a aliança pode significar pra gente que você está preso a um compromisso do seu passado. Essa carta, muitas vezes, ela pode falar que o que você está vivendo de mal é resultado de um voto, de um juramento que você fez, de um acordo que você fez. Então, às vezes, assim, você está sendo processado na justiça por um funcionário seu, que você tinha prometido um negócio e não tinha cumprido. Você concorda que você escolheu viver isso? Então a gente olha muito na ideia da fidelidade, mas às vezes aqui é um compromisso que você tem de cuidar do seu marido doente, de cuidar da sua mãe hoje. Então aqui muitas vezes essa carta puxa pra gente viver as responsabilidades que nós escolhemos, tá? Essa carta do cavaleiro, novidades, homem chegando na tua vida, fala pra gente comunicações rápidas, informais, mudanças, transformações, velocidade, mas pode falar também de desejo, virilidade, tá? E assim, coisas nesse sentido. É uma carta que está muito conectada também à energia do ato sexual, tá? Então é uma carta que fala de tesão, libido, desejo, principalmente se for reforçada, por exemplo, com a carta da cobra ao lado. Deixa eu visualizar outra coisa que eu separei aqui para vocês. A carta da foice, né? Cortes, transformações, mas muitas vezes pode falar de doença, tá? Muitas vezes doença kármica, aquela pessoa que foi ruim a vida inteira, no final da vida tá sofrendo. Lembra da foice de Saturno, né? O tempo, né? Vindo ali fazer você colhendo o que você plantou. Então, muitas vezes fala de doença física grave, aquela pessoa cheia de coisa, pode ser representado aqui. Pode falar também de corte, mas também pode falar de trabalho. Isso todo mundo sabe, mas eu quero que você saiba disso. Essa carta, se ela estiver próxima de outras cartas, pode falar de doença grave, tá? A carta dos caminhos, no contexto de saúde, geralmente fala de problemas vinculados a veias, tá? Má circulação, problemas venosos no geral. Além também de algumas vezes falar de sangue. Então, geralmente, se for um caso de saúde, aqui vai falar de veias e sangue. Claro que tem todo aquele contexto, todo mundo sabe, de dúvidas, inseguranças, possibilidades, escolhas. Mas essas aulas que eu estou montando é justamente para ensinar o que muita gente não sabe, tá? Então vamos lá. A carta dos livros fala que ainda tem história, ou que teve história, ou que a história acabou. Então aí, vou te dar um exemplo. Os livros ao lado da foice, a história acabou. Os livros no futuro, quer dizer que aquela história ainda tem novos capítulos. Então, por mais que a pessoa esteja separada, mas a carta dos livros caiu no futuro, ainda tem história. Se essa carta caiu no passado, quer dizer que aquela pessoa tem uma história. Por exemplo, às vezes a mulher fica cismada com algum amigo ou amiga do boy. E aí pergunta, o que rolou entre eles? Tem uma história ali, tem alguma coisa que aconteceu entre eles no passado. Então, livro, histórias. Mas nem sempre, livros também fala de segredos, tá? Às vezes a pessoa está guardando algum segredo, especialmente, por exemplo, se tiver cartas como a lua ao lado. Fala de segredos, mistérios, mas também, obviamente, fala de estudo, né? Por exemplo, se tiver a carta dos livros e o sol, o estudo vai te trazer prosperidade. Você só vai enriquecer se você terminar uma faculdade, fazer um curso, algum estudo, algum aprendizado nesse sentido, tá? A carta das estrelas fala de sonhos, objetivos e propósitos de longo prazo, tá? Nada que vai acontecer, qualquer coisa representada pela estrela vai no mínimo 1 a 2 semestres para acontecer. Tá? É como uma estrela, tá longe. Eu consigo ver, eu quero ver, eu sinto atraído por aquilo, mas está longe de mim. Então, seja lá o que for que está sendo representado pela estrela, está longe do observador. Então, não acontece agora. Pode falar de metas, objetivos, propósitos, já expliquei para vocês em últimas aulas. Muito conectada também a apps de celular, tá? Aplicativos e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu tinha separado e não tinha falado. A carta da criança fala de infantilidade, maturidade, inocência, mas fala de coisas que estão começando. Tudo que cai essa carta é uma carta que se pede atenção. Então, por exemplo, você está com uma empresa. Olha, dá um pouquinho de atenção. Você não pode deixar tocar pelo rumo, não. Né? Às vezes, fala pra gente amadurecer um pouco, que a gente está sendo muito infantil. Então, independente do contexto, se cai a carta da criança, pede um pouquinho de atenção, pede um pouquinho de observação.
por nós, né? Pela nossa parte. Uma curiosidade legal para vocês, a carta do jardim, né, muitas vezes fala de locais de festa. Então, às vezes, por exemplo, aonde que eu vou conhecer meu próximo namorado? Num lugar festivo, numa festa, num rolê, em alguma coisa assim, tá? Então, são algumas cartas e alguns macetes. Espero que vocês tenham gostado. Tentei passar aí os principais macetes que eu consigo observar assim, cru ao olhar para as cartas. Na próxima aula, nós já vamos começar a estudar, né, as combinações de carta a carta. Espero que vocês estejam gostando. Dúvidas que tiverem, lá no grupo é o local, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Mais uma aula de macetes aqui no nosso curso Baralho Cigano Avançado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como vocês podem ter uma visão mais panorâmica do jogo. Hoje eu quero ensinar para vocês como é que vocês podem ter uma dimensão além do que é apresentado nas cartas. Sai dessa coisa só do método 1, 2, 3, Templo de Afrodite, Cruz Celta. Aprende, você pode utilizar os métodos e utilizar a base deles, mas você tem que entender algumas outras questões e eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos começar com essas duas cartas aqui, a carta do chicote e a carta do buquê de flores, tá? Então aqui a gente percebe o quê? O buquê de flores ao lado do chicote, o chicote primeiro. O que eu posso falar? Sofrimento no amor. Imagina o chicote aqui junto com a flor, sabe? O chicote naquele movimento constante, né, de agressão. A flor representa o amor, a felicidade, o bem-estar, a alegria. O chicote em cima está afetando essas áreas. Sabe? Então aqui eu diria, por exemplo, muitas brigas no relacionamento, mas não é só brigas no relacionamento, é o fim do amor, é o fim da alegria, é o fim da leveza que essa carta representa. Vou tentar mostrar outros exemplos para ficar um pouco mais claro. Raposa olhando para a criança. O que você pode me dizer aqui? Olha, aqui, dependendo do contexto, eu consigo tirar duas assim, bem de cara. Primeiro, ou alguém, um risco para o seu filho ou para sua filha, mas agora, alguém se aproveitando da sua inocência. A raposa, que é um símbolo de astúcia, né, de observância, ao lado da criança, ou seja, a raposa, alguém tirando vantagem da sua inocência, ou você não está vendo os perigos que estão à sua volta, a verdadeira intenção das pessoas à sua volta. Um terceiro exemplo aqui, o jardim ao lado do navio. Duas cartas que falam, né, de prazeres. Por exemplo, a gente já falou que o navio muitas vezes fala de bebida e tal. O jardim fala de festa, de aventura, de loucura. Não tem estabilidade aqui. Pode ser uma pessoa que está vivendo sem estrutura, sem rumo, achando que tudo é festa. Talvez até entrando, por exemplo, numa zona de alcoolismo, né? Então, falta estrutura, falta responsabilidade aqui. Então, uma carta vai se casando com a outra nesse sentido. Então, eu vou dar um outro exemplo ainda mais fácil. Um outro exemplo aqui, a foice e a cobra. Cortou a... Mas o que a foice faz? Corta. Corta a cobra. Vamos pensar num contexto sexual. Acabou o tesão, acabou o desejo, foi cortado. Até dependendo se tiver o rato, se tiver, por exemplo, o chicote também nessa leitura, você pode até falar de uma magia, que infelizmente é muito comum às vezes, onde é cortado o libido de alguém, o tesão de alguém. Então, essa carta aqui fala que acabou o tesão, que acabou o libido. Isso foi cortado, entendeu? E aí, o legal é você usar o verbo. A foice cortando a cobra, ou seja, a foice cortando o libido, cortando a transformação. Um outro exemplo aqui, a montanha ao lado dos lírios. Os lírios falam da paz, da estrutura, da espiritualidade, do bem-estar, de estar bem. A montanha ao lado dos lírios, as dificuldades atrapalhando na sua evolução espiritual, ou os problemas que você está vivendo roubando a sua paz. Você consegue entender que na hora de fazer uma leitura, você tem que fazer o uso desses recursos. Você tem que sempre pensar dessa forma. A carta que vem primeiro, ou a carta que está em cima, ela vai se conectando com a carta que vem ao lado. Vou dar um exemplo. A carta dos trevos e a carta dos livros. Vamos pegar os trevos daquela abordagem um pouco negativa, né?
obstáculo nos estudos, pequenos obstáculos, mas obstáculos nos estudos, dificuldade de concentração, por exemplo, ou a pessoa não está conseguindo levar adiante os estudos. Vou pegar um outro exemplo aqui. A carta do cavaleiro ao lado da carta da casa, né? O que isso diria para nós? Notícias da família. Você vai receber notícias da sua família, vai ter algum movimento por parte aí de membros da sua família. Esse é um exemplo. Agora, vamos imaginar que meu cliente tivesse feito a seguinte pergunta. Eu vou conseguir comprar a minha casa? Não. A carta da foice fala do corte, né? A carta da foice fala que isso vai ser cortado. Então, para perguntas diretas é mais tranquilo, mas para uma leitura geral também, a gente pode fazer essa abordagem. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma leitura geral, tentando trabalhar dentro dessa abordagem que eu ensinei para vocês. Então, vamos lá. Fiz uma leitura geral aqui, tá? Para a gente poder compreender. A carta do cigano aqui foi uma coincidência, mas assim, na verdade não foi, porque eu estou realmente analisando a energia de uma pessoa real. E é um homem, então é um homem que cria o seu destino, é um homem forte, de personalidade forte, não é uma pessoa passiva, é uma pessoa assim poderosa naquilo que faz, tem muita energia, tem muito axé. Sempre que, vai mais uma dica para vocês, cair a carta da cigana num jogo para homem, ou a carta do cigano num jogo de um homem, ou a carta da cigana num jogo de uma mulher, tá falando de um homem ou de uma mulher de personalidade forte. O seu cliente, ele tem uma personalidade forte. No meu caso aqui, o cliente que está sendo analisado é um homem que tem a personalidade forte, é um homem muito egocêntrico, é um homem muito focado nele mesmo, tanto que a primeira carta que cai no jogo é justamente a carta dele. Então, a primeira carta também você deve levar ela com muita importância. E a primeira carta caiu justamente ele. Você percebe que ele está em cima da cruz, ele está em cima da espiritualidade, ele está em cima das situações da vida dele. O que isso significa? Ele é sustentado pela sua espiritualidade. Você consegue entender? Perceba que a carta da cruz está abaixo dele, como se fosse o chão dele. O que sustenta esse homem é a sua espiritualidade, é a sua força, são as suas lutas diárias, né? A cruz está muito ligada também a isso, apesar de algumas dúvidas que ele está tendo sobre a sua espiritualidade ou sobre o seu caminho, e também sobre si mesmo. Como é que eu sei disso, Gilberto? A carta dos caminhos ao lado da cruz e ao lado dele, conectando os dois. Então esse homem, apesar de ser sustentado pela sua espiritualidade, ele está com dúvidas referentes à sua própria espiritualidade e também a ele, dúvidas pessoais. À frente dele, ou seja, para o que esse homem está olhando? Percebe que essa informação também é muito importante? Para onde ele olha? Ele está olhando para o jardim, ou seja, ele está olhando para as ilusões da vida. Está querendo sair, beber, se aventurar. Ele não está focando em coisas práticas, ele está só iludido ali, querendo o bem bom da vida. Já falamos na aula de hoje ainda que essa combinação muitas vezes fala de alcoolismo, tá? A carta do navio ao lado do jardim. Então eu já recomendaria para ele dar uma controlada nisso. Agora, o navio também me fala um pouco de fuga, tá? E fuga do quê? A carta da cruz fala de processos kármicos, a carta da torre fala de processos kármicos, fala de depressão, ansiedade. Então eu acredito que essa coisa dele só olhar para a festa, essa coisa da bebida, entra na vida dele justamente para ele fugir dos processos emocionais que ele não está trabalhando bem, especialmente os processos kármicos da vida dele. Existe uma linha da vida dele que é uma linha boa, que é o seguinte, a carta dos peixes ao lado do coração me fala, né, de família e amor. Porém, perceba essa combinação aqui. Cruz, coração, jardim, coração. A gente vai aprender na mesa real mais adiante que, por exemplo, essas quatro cartas elas se conectam. Então elas têm um significado juntos, elas têm um significado entre elas. Esse amor, né, pelo qual esse meu cliente tem, a pessoa com quem ele ama, tanto é uma coisa alegre, divertida, positiva, encantadora, como também é fonte de dor, sofrimento e aprendizado. Então é um relacionamento provavelmente kármico, tá? Só por essa combinação aqui você já tem essa visualização. Então é um amor que tanto machuca, quanto é um amor também muito positivo. Então às vezes, por isso essas dúvidas muitas vezes. Mesma coisa, se aqui vale essas quatro, essas quatro aqui também vale. Que é o seguinte, as questões, né, de
prosperidade. Então vou dar um exemplo para você. O peixe muitas vezes fala de prosperidade. Essa prosperidade favorece ele a cair nessa coisa dos vícios, junto com o sentimento que ele tem. Ele gosta disso, né? Então essa prosperidade dele sustenta esse ritmo de vida dele, de festa, de bagunça, de aventura, mas falta um pouco de pé no chão. Então aqui eu ensinei vocês a olhar essa leitura. Agora vamos olhar no contexto geral. Como é uma leitura geral, é como se o campo energético da pessoa se abrisse. Eu não vejo magia, não acho que essa pessoa está sendo magiada. Eu visualizo aqui um excesso de cartas que é um pouco trazem uma dubiedade para mim. Caminhos, o navio, o jardim, os peixes, são cartas assim que não trazem muita firmeza, muita segurança. Então eu diria que essa pessoa está um pouco confusa, está um pouco caótica. Eu vi amor, eu vi prosperidade, né? Eu vi essa questão, eu vi a espiritualidade muito forte. Essa pessoa deve ter de fato uma conexão muito boa com a espiritualidade. Caiu 2 cartas de espiritualidade, na verdade 3, né? Se a gente for contar a carta dos peixes. Então é uma pessoa muito espiritual, mas é uma pessoa que está muito focada em coisas que talvez não trazem um caminho no longo prazo, sabe? Coisas muito superficiais, especialmente festa, relacionamento. Faltou aqui uma preocupação maior com outras áreas da vida, né? Saúde, por exemplo. Faltou a espiritualidade sustenta ele, mas o olhar dele não está sendo para a espiritualidade. Então percebam que como é que uma leitura simples a gente consegue cavando várias coisas ali. É assim que vocês têm que fazer para ter uma leitura mais assertiva. Vocês têm que ir cavando, sabe? Até as cartas em conjunto entre elas, o sentido, o que caiu, o que não caiu, qual carta está próxima, qual carta está por cima. Por exemplo, aqui eu falei com vocês, o que sustenta esse homem é a espiritualidade. Mas se fosse, por exemplo, aqui o coração, o que sustentaria ele era o amor. Se fosse, por exemplo, aqui, agora olha o contrário também, se o navio tivesse aqui abaixo, esse homem está sem estrutura, né? Esse homem está balançando, o navio não balança. Então o que está abaixo dele no jogo, né? Independente do método que você está utilizando, sempre vai falar também de sustentação, de pé no chão, tá? Agora, por exemplo, se fosse a âncora abaixo dele aqui, você diria o quê? Que esse homem é firme, é forte. Agora imagina o contrário. Tudo que está acima dele vai falar de pensamento. Se tiver uma âncora na cabeça dele, pessoa muito sistemática, que não muda de ideia, muito arraigado ao passado, muito preso, muito inflexível. Vamos imaginar, por exemplo, se tivesse aqui a carta do coração sobre a cabeça dele, o que você diria? Que ele só pensa no ser amado, ele está apaixonado. Geralmente quando a pessoa está apaixonada, o coração vem assim muito forte na cabeça dela. Agora eu vou te dar um outro exemplo. A carta do cavaleiro em cima, né, fala de um homem de pensamento rápido, ágil, uma pessoa que tem ótimas ideias, uma pessoa muito criativa, mas ao mesmo tempo um tanto quanto aérea, tem dificuldade às vezes na constância, tem dificuldade às vezes na materialização dos processos. Vou ensinar uma outra técnica para vocês, muito legal, tá? Aproveitando aí que a gente já abordou isso na aula de hoje. A carta do cigano e a cigana, dependendo do método que ela cai, você tem que olhar o seguinte, assim um está olhando para o outro, assim nenhum dos dois está olhando para o outro, tá? Então às vezes tem essa questão também, às vezes ele tá aqui olhando, né? Peraí aqui, senão eu não vou conseguir trazer isso aqui para vocês. Então, às vezes no jogo pode parecer também o contrário. Ele olhando para ela e ela não olhando para ele. Ou às vezes, isso também a gente vai aprofundar na mesa real. Vamos pegar assim, olha só. O que tem, num jogo, né, numa leitura, você tem o cigano e a cigana aqui. O que está entre eles? O que tiver entre eles é o que está separando essa relação. Agora, olha a mesma questão que eu ensinei para vocês. Se ele estiver em cima dela, quem que tá pisando em quem? Quem que é o orgulhoso da relação que pisa sobre o outro? Ele. E agora? Quem que tá pisando em quem? Ela tá pisando nele. Agora, do ponto de vista dele, ele não para de pensar nela. Então, vocês percebem, gente, o quanto essas nuances pequenas te trazem oportunidades de abordar. As minhas leituras, elas são muito assertivas. Eu consigo, às vezes, descrever aspectos emocionais, situacionais muito fortes
só por causa disso. Só porque eu sou atento ao que as cartas estão mostrando. Se você ficar preso só ali ao que as cartas estão te mostrando no método e no seu significado individual, sua leitura vai ser boa, mas vai ficar míope, tá? E aí, uma coisa muito importante, siga a sua intuição. A sua intuição ali, ela é muito importante na hora do jogo. Às vezes, eu fico sem jeito de falar alguma coisa que eu intuí, passa um pouquinho e meu cliente me fala exatamente aquilo que eu tinha intuído. Então, teve uma intuição, joga essa intuição de uma forma tranquila, mas joga essa intuição no jogo. Especialmente se essa intuição tem um embasamento em alguma carta que você viu ali. Por exemplo, eu fiz um atendimento hoje mais cedo e eu tinha visto a carta da aliança, a carta da foice, da aliança no passado, foice, e a carta da casa. Eu tinha visto que essa pessoa estava presa a um relacionamento passado, mas eu vi que era o marido. Eu falei, olha, eu vejo que você está preso a um relacionamento, eu acho que você já foi casada antes, não é isso? E aí ela me confirmou, foi uma intuição que eu tive, ela não tinha falado de um casamento anterior. Ela podia ter só noivado, ela podia ter vivido em comunhão, não, ela foi casada antes. Então essas intuições você pode e deve, né, se concentrar, deve utilizar como um elemento, né, de força, como um elemento de trabalho mesmo, ali baseado sempre nas cartas. Observa o que aparece, quem está em cima de quem está do lado de quem, o que deveria ter caído naquela leitura, o que não caiu. Então eu falei, olha, não tem magia. Por quê? Porque não caiu nada de magia. Se tivesse magia numa leitura geral como essa que eu fiz, apareceria algum sinal. Aqui a gente percebe que todo o processo está passando por um único lugar, o coração e o emocional, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula bem bacana, né? Eu espero estar agregando na caminhada espiritual de vocês. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!